Você tem 18 anos e vive em São João del Rei, em Minas Gerais, numa época em que o Brasil ainda é império e a palavra nação soa grande demais para quem passa os dias lidando com coisas simples. Sua vida gira em torno do trabalho, da família e de uma rotina que parece imutável. Você acorda cedo porque sempre foi assim, ajuda seus pais nos afazeres, carrega peso, cuida do que precisa ser cuidado e aprende, sem ninguém explicar direito, que responsabilidade chega antes da vontade. São João del Rei é um lugar movimentado para os padrões da época. Tropas passam, mercadorias circulam, tropeiros trazem notícias e exageros em partes quase iguais. A cidade ainda carrega o peso do ouro que um dia foi abundante, mas agora vive de comércio, serviços e trabalho duro. Você cresce ouvindo histórias sobre o passado glorioso de Minas, enquanto tenta entender qual será o seu próprio futuro. No Brasil de Dom Pedro II, a política existe, mas parece distante. Você sabe que há um imperador, sabe que há ministros, sabe que o país é grande e que ainda tem escravidão, mesmo que isso raramente seja discutido em voz alta. A cultura do império mistura orgulho, formalidade e uma certa ilusão de ordem. Fala-se muito em civilização, progresso e honra, palavras que soam bonitas, mas que raramente chegam acompanhadas de explicações claras. É nesse cenário que começam a surgir os primeiros rumores de guerra. No início são apenas comentários soltos. Alguém ouviu dizer que o Paraguai está se armando. Outro comenta que há tensão no Uruguai, que o Brasil anda se metendo onde não foi chamado. Fala-se de política externa como se fosse conversa de feira, misturando fatos, boatos e opiniões fortes demais para informações fracas demais. Você escuta tudo enquanto trabalha. Não dá muita importância. Guerra, para você, é algo que acontece em mapas, longe demais para interferir na sua rotina. O Paraguai é apenas um nome estranho, um país que você não saberia apontar direito se alguém pedisse. Mas os rumores persistem, e quanto mais persistem, mais sérios ficam. Aos poucos, as conversas ganham tom diferente. Já não são apenas histórias repetidas, mas notícias que se confirmam. O Paraguai, governado por Francisco Solano Lopes, rompe relações, apreende navios brasileiros e invade a província de Mato Grosso. O Império reage com discursos inflamados. Fala-se em ameaça à soberania, em defesa da honra nacional, em proteger interesses brasileiros na região do Prata. Em São João del Rei, isso chega em forma de avisos oficiais, falas na igreja, comentários mais tensos nas ruas. Você percebe que os adultos falam mais baixo quando o assunto surge, como se tentar esconder o problema pudesse fazê-lo desaparecer. Jovens da sua idade começam a ser observados de outro jeito. Já não são apenas braços para o trabalho, mas possíveis soldados. A cultura do império começa a se manifestar com mais força. O discurso patriótico cresce. Fala-se que servir é dever, que o Brasil precisa mostrar força, que o exército e a marinha são símbolos de civilização contra a barbárie. Pouco se fala sobre o que acontece com quem vai. Pouco se fala sobre voltar. Você sente a mudança no ar antes de qualquer convocação chegar. É uma sensação estranha, como se algo estivesse se aproximando devagar, mas sem intenção de parar. Sua rotina continua, mas agora cada dia parece carregar um peso diferente. Você ajuda seus pais, conversa normalmente, mas no fundo sabe que algo está prestes a mudar, mesmo sem saber exatamente o que. O Brasil está entrando numa guerra que não começou em Minas, mas que não vai poupar Minas. E você, sem ter feito escolha alguma, já faz parte dessa história que começa a se desenhar muito antes do primeiro tiro ser disparado. A confirmação da guerra chega a São João del Rei sem espetáculo, mas com peso suficiente para mudar o humor da cidade inteira. Não é mais boato nem exagero de tropeiro. Agora há comunicados oficiais, avisos públicos e uma movimentação diferente nas ruas. O Império declarou guerra ao Paraguai, e isso significa, na prática, que homens jovens começam a ser contados, avaliados e separados do resto da população com uma naturalidade assustadora. Você percebe rápido que o olhar das autoridades muda quando cruza com alguém da sua idade. Já não vem apenas um rapaz trabalhador, vem um corpo apto. A convocação não chega de uma vez, mas se aproxima aos poucos, como tudo que parece inevitável. Primeiro surgem listas, depois reuniões, depois ordens mais claras. Quando seu nome aparece, não há surpresa, apenas um silêncio pesado que ninguém sabe como preencher. A notícia chega em casa do jeito que notícias ruins costumam chegar. Sem preparo, sem explicação suficiente e sem espaço para discussão. Seus pais escutam, você escuta, todos entendem que não há escolha real. O discurso oficial fala em dever, em defesa da pátria, em honra ao império. Dentro de casa, o que existe é preocupação mal disfarçada e um esforço enorme para parecer forte quando ninguém ali se sente assim.
A despedida não é longa. Despedidas longas só aumentam o medo. Sua mãe tenta organizar suas poucas coisas como se isso pudesse organizar o futuro. Seu pai fala pouco, mas o aperto de mão dura mais do que o normal. Você promete voltar porque é isso que se promete nessas horas, mesmo sem saber se a promessa tem alguma chance de ser cumprida. Você sai de casa carregando uma coragem improvisada e uma sensação estranha de que está deixando mais do que deveria. O primeiro deslocamento é curto, mas já cansativo. Você segue com outros convocados de cidades próximas. Todos tão jovens quanto você. Todos tentando entender como a vida virou isso tão rápido. No começo ainda há conversa, curiosidade e até certo entusiasmo forçado. Ninguém quer ser o primeiro a admitir medo. Piadas aparecem cedo, quase sempre ruins, mas cumprem seu papel de aliviar o clima. À medida que vocês se afastam de Minas, o país começa a se revelar maior e mais complexo. Estradas ruins, longas caminhadas, paradas improvisadas. A logística do império existe, mas está longe de ser eficiente. Falta organização, sobra improviso. Ainda assim, tudo anda para frente porque precisa andar. Você aprende rápido que a guerra começa muito antes do combate. Quando finalmente chegam ao Rio de Janeiro, capital do Império, o impacto é imediato. A cidade é grande, barulhenta, cheia de gente, navios e movimento. O porto impressiona. Ali você vê pela primeira vez a dimensão real do esforço de guerra. Tropas chegando, tropas partindo, oficiais apressados, marinheiros, canhões sendo carregados. A Marinha Imperial mostra sua força, e você entende que os rios e o mar terão papel decisivo naquele conflito. É no Rio que você tem o primeiro contato sério com a disciplina militar. Treinamento rápido, ordens confusas, gritos, filas e uma tentativa constante de transformar centenas de jovens diferentes em algo que funcione como um só corpo. O uniforme chega, mas não traz o sentimento de pertencimento que os discursos prometem. Ele esquenta, pesa e incomoda. Ainda assim você veste, porque agora isso também faz parte da sua identidade. Aos poucos, fica claro que o destino está ao sul. A guerra se concentra na Bacia do Prata e o controle dos rios é essencial. Você ouve falar do Rio Paraná, do Rio Paraguai, de nomes que até pouco tempo atrás não significavam nada. Agora, eles passam a representar o caminho da guerra. O embarque acontece sem cerimônia. Você entra num navio abarrotado de gente, equipamentos e expectativas mal resolvidas. O cheiro de madeira, ferro e gente misturada é forte. Quando o navio parte, você olha para o porto se afastando e sente, talvez pela primeira vez, que não há retorno fácil. O Brasil fica para trás, mas a ideia de casa fica grudada em você. Durante a viagem, o tempo passa de um jeito estranho. Os dias se misturam, as conversas diminuem, o cansaço aumenta. Você observa marinheiros experientes trabalhando com uma naturalidade que contrasta com sua própria insegurança. Aprende, ouvindo mais do que perguntando, que aquela guerra será decidida tanto nos rios quanto em terra firme. Quando o navio segue em direção ao sul, você entende que está sendo levado para o centro de algo muito maior do que qualquer plano que já tenha feito. A guerra agora tem rota, tem destino, e tem você dentro dela. E mesmo sem saber exatamente o que o espera, uma coisa já ficou clara. A vida simples de São João del Rei ficou para trás, e o caminho à frente não permite retorno fácil. A viagem segue rumo ao sul, e pouco a pouco você entende por que todos falam tanto dos rios. Eles são estradas, fronteiras e armas ao mesmo tempo. Quando o navio entra na região da Bacia do Prata, o clima muda. Já não há conversa solta nem curiosidade ingênua. Há atenção, silêncio e uma sensação constante de que algo importante está prestes a acontecer. Você desembarca em pontos estratégicos e segue por trechos fluviais menores, sempre acompanhado por embarcações militares. O Rio Paraná aparece diante de você como algo muito maior do que imaginava. Largo, imponente e decisivo. É por ali que passam suprimentos, tropas e ambições. Quem controla o rio, controla a guerra. Essa frase começa a fazer sentido quando você vê a movimentação constante de navios brasileiros e aliados. As informações circulam de forma fragmentada. Você ouve que o Paraguai planeja um ataque ousado contra a esquadra imperial. Falam de surpresa, de abordagem direta, de aproveitar a correnteza para descer o rio com velocidade. O nome Riachuelo começa a aparecer nas conversas, sempre acompanhado de mapas improvisados e explicações apressadas. Você não sabe exatamente onde fica, mas entende que é ali que algo decisivo pode acontecer. O clima a bordo é tenso. Marinheiros experientes verificam canhões, ajustam cordas, observam o rio com cuidado excessivo. Oficiais caminham de um lado para o outro tentando parecer confiantes. Você percebe que, apesar do discurso firme, ninguém ali subestima o inimigo. O Paraguai tem uma marinha menor, mas bem treinada e conhece aqueles rios como poucos.
Na noite anterior ao confronto, o silêncio pesa. Você tenta dormir, mas o barulho da água batendo no casco e os pensamentos insistentes não ajudam. Lembra de São João del Rei, da rotina simples, das preocupações pequenas que agora parecem pertencer a outra vida. Aqui, cada detalhe importa. Cada movimento pode ser o último. Na manhã seguinte, os sinais ficam claros. A movimentação incomum, ordens mais rápidas, olhares atentos ao horizonte do rio. A frota brasileira se prepara. Você sente o estômago apertar quando percebe que não é mais exercício nem expectativa. É real. O ataque paraguaio é esperado a qualquer momento. Quando os primeiros disparos ecoam ao longe, você entende que chegou ao ponto sem retorno. A batalha naval do Riachuelo está começando, e você, que saiu de Minas sem saber ao certo onde ficava o Paraguai, agora está no centro de um dos momentos mais decisivos da guerra. O rio deixa de ser paisagem, ele vira campo de batalha. Quando a manhã de 11 de junho de 1865 se impõe sobre o rio Paraná, você sente que o ar está diferente. Não é apenas o calor ou a umidade do rio, é a sensação clara de que aquele dia não será esquecido. A esquadra brasileira está posicionada próxima à foz do Riachuelo, um pequeno afluente que corta a margem do rio como uma linha discreta demais para o tamanho do que está prestes a acontecer. Os navios imperiais estão ancorados, alguns em manutenção, outros com tripulações incompletas, exatamente como o plano paraguaio previa. O ataque vem cedo. A frota do Paraguai surge descendo o rio com rapidez, aproveitando a correnteza forte da manhã. Você vê as embarcações inimigas surgirem uma a uma, com bandeiras erguidas e canhões prontos. O plano de Solano Lopes é claro: surpreender, abordar e destruir a esquadra brasileira antes que ela possa reagir de forma coordenada. Por alguns instantes parece que o plano vai funcionar. Os primeiros tiros ecoam pelo rio e fazem o casco vibrar. A fumaça da pólvora se espalha rápido, dificultando a visão. Você sente o impacto dos disparos, o cheiro forte, o barulho ensurdecedor. Navios paraguaios tentam se aproximar para o combate corpo a corpo, buscando a abordagem, uma tática na qual têm experiência. O caos se instala. Ordens são gritadas, às vezes contraditórias, enquanto homens correm para posições que mal entendem. É nesse momento que a liderança brasileira começa a se impor. O almirante Francisco Manuel Barroso da Silva, comandante da esquadra imperial, percebe que manter os navios parados significa derrota. Sob fogo intenso, ele ordena que os navios levantem âncora e manobrem, mesmo danificados. A decisão muda tudo. O rio, que antes parecia favorecer o inimigo, começa a ser usado como espaço de manobra. Você observa quando Barroso toma a decisão mais ousada do dia. Diante da dificuldade de recarregar canhões e da proximidade dos navios paraguaios, ele ordena o abalroamento. Os navios brasileiros passam a usar o próprio casco como arma, avançando contra as embarcações inimigas com força total. O impacto é brutal. Madeira se parte, homens são lançados ao rio, gritos se misturam ao som seco das colisões. A cada abalroamento, a frota paraguaia perde força. Navios afundam ou ficam inutilizados. O ataque surpresa se transforma em desvantagem. A esquadra brasileira, maior e mais resistente, começa a dominar o combate. Você percebe a mudança no clima. O medo não desaparece, mas dá lugar a uma concentração absoluta. Agora existe reação, existe resposta. A batalha se estende por horas. O sol sobe, a fumaça aumenta e o rio se enche de destroços. Quando os últimos navios paraguaios tentam recuar, já é tarde. A derrota é clara. A batalha naval do Riachuelo termina com a destruição da frota paraguaia e a consolidação do controle brasileiro sobre o rio Paraná. A guerra muda de rumo naquele trecho de água barrenta. Quando o silêncio finalmente começa a se impor, você sente o peso do que acabou de acontecer. O rio está coberto de restos de embarcações, equipamentos e corpos. Não há comemoração imediata. Há cansaço, choque e uma compreensão lenta de que você sobreviveu a algo que vai entrar para os livros de história. A vitória no Riachuelo garante ao Brasil e aos aliados o domínio das rotas fluviais, permitindo o avanço das tropas em território paraguaio e isolando o inimigo. Para o Império, é um triunfo estratégico decisivo. Para você, é o momento em que a guerra deixa de ser apenas um dever imposto e se transforma numa experiência impossível de esquecer. Você saiu de São João del Rei como um jovem que mal entendia política e voltou daquela batalha sabendo, da pior forma possível, como decisões tomadas longe dali moldam o destino de quem nunca foi consultado. O Riachuelo não é apenas um ponto no mapa agora. É uma lembrança viva, marcada pelo som dos canhões, pelo cheiro da pólvora e pela certeza de que, naquele dia, a história passou bem diante dos seus olhos.